Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate sempre da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também de Vicente Carvalho, sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Hoje, com muita honra, que nós vamos conversar com o Major Ricardo Pelliccioni, ele que é subcomandante do GBMAR, que é a corporação que atende aí todo o litoral paulista no tocante a salvamento aí no mar. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, obrigado por achar um espaço aí na sua agenda. Muito obrigado. Agradecer também ao comando do Corpo de Bombeiro e deixo o espaço para você cumprimentar o telespectador. Muito obrigado, uma boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado, Valdir, pelo convite. Legal. É um prazer poder estar aqui e falar contigo e com toda a população. Numa época tremendamente importante, né, Major? A época do verão, que todo mundo vai para a praia e às vezes esquece o juízo em casa, né? Sim. Então, o comportamento do público é muito... A gente vai falar hoje sobre isso, né? Mas o comportamento do público na praia é muito importante. É muito importante e o GBMAR, o guarda-vida, está sempre lá para ajudar, mas a consciência de cada um é importante, principalmente na praia, que a pessoa está lá relaxada, se divertindo e tal, né? O mais importante é aprender que o mar é perigoso, né? Sim, eu acho que todo mundo que já foi na praia, acho que todo mundo que está nos ouvindo, né? Já deve ter presenciado o pessoal abusando, né? Abusando do álcool, não obedecendo a sinalização do guarda-vidas. Infelizmente é muito comum. Tá certo. Major, o GBMAR, queria que o senhor falasse um pouco da estrutura da corporação. O GBMAR está sediado no Guarujá e atende quais as localidades, quais as cidades? O GBMAR ele quer dizer Grupamento de Bombeiros Marítimo. Tá. Então, como o próprio nome diz, ele é um bombeiro um pouco diferente da unidade de bombeiro tradicional. É do bombeiro, né? Pertence ao Corpo de Bombeiros, é uma unidade operacional do Corpo de Bombeiros, só que ele faz só atividade de salvamento marítimo, serviço de guarda-vidas e salvamento marítimo. Então, nós não temos viaturas de incêndio como os outros grupamentos. Nós só temos embarcações de combate a incêndio. Então, toda essa parte de incêndio em embarcação, em instalação portuária, nós fazemos. Agora, do resto, o que é do mar para dentro, na terra, já não é com a gente. Né? E nós ficamos, então, sediados no município de Guarujá, mas nós atuamos em todo o estado de São Paulo. São 650 quilômetros de extensão, que vão desde a divisa com o Rio de Janeiro, no município de Ubatuba, até a divisa com o Paraná, no litoral todo, né? Então, todos esses municípios nós estamos presentes. Uma extensão aí em quilômetros é fantástica, né? De atuação. O comando está aqui no Guarujá, mas você tem várias unidades espalhadas aí por essas cidades, né? Sim, nós pegamos essa faixa aí de 650 quilômetros e dividimos em 4 pedaços. Cada pedaço desse fica um capitão que é responsável. E esse capitão tem à disposição dele também mais outros tenentes que a gente divide essa pedaço de novo, né? E cada tenente fica com o município. Entendi. Então, apesar de termos uma área muito grande de responsabilidade, nós também temos uma estrutura bem grande para poder fazer frente a essa responsabilidade. Em termos de equipamento, o GBMAR conta com qual estrutura, assim, atualmente? Nós temos um navio de combate a incêndio, temos 9 lanchas, que nós fazemos também o serviço como se fosse uma espécie de guarda costeira, né? Serviço de salvamento no mar, é competência da Marinha, e nós atuamos em conjunto com a Marinha do Brasil. Então, as ocorrências menores, que vai atuar numa demanda menor de dias, né? Que é uma ocorrência menos complexa, nós vamos lá e resolvemos. Quando a ocorrência é um pouco maior, uma busca que vai durar um pouco mais, aí a Marinha do Brasil monta uma estrutura um pouco maior e a gente trabalha em conjunto. Você falou de incêndios em embarcações. Antes da gente falar até do mais próximo de nós aqui, que é o salvamento mesmo nas praias, esses incêndios em embarcações, eles costumam ocorrer com muita frequência? O incêndio em embarcação, principalmente embarcação de esporte e recreio, né? As lanchas, os iates, acontece até com uma certa frequência, né? Então, e são incêndios muito difíceis de serem combatidos, porque o material construtivo da embarcação pega fogo, né? Que é a fibra de vidro. Então, a partir do momento que entrou em combustão, realmente é muito difícil de apagar. Agora, o que dá mais problema para a gente, que é mais perigoso, são os incêndios em instalações portuárias. Como a gente teve aqui o pessoal aqui
da região vai lembrar, nos anos anteriores a gente teve um grande incêndio lá na região da Lemoa, depois nós tivemos também na Local Frio, nós tivemos também nos terminais de açúcar, então nós tivemos incêndios grandes e que às vezes perduram por 10 dias, como foi o caso da Lemoa. Então são ocorrências muito complexas. Certo. No caso de material humano, você tem uma estrutura razoável também? Sim, a gente estava falando dos equipamentos, né? Então nós temos essas lanchas, nós temos quadriciclos, operamos com quadriciclos, são cerca de 30 quadriciclos. Temos também os jet skis, né, que são, na verdade, o nome correto é moto aquática, né? O jet ski é como se fosse uma marca, né? Que é a marca da Kawasaki. Todos os demais são chamados de moto aquática. Nós temos cerca de 50 equipamentos desses daí. Trabalhamos também com botes infláveis, né, para fazer prevenção e salvamento, também em torno de 50, 60. E efetivo, nós temos 400 bombeiros, né, destacados nessa área inteira do litoral. Só que esses 400 bombeiros, eles trabalham durante o ano inteiro. Quando chega na época de temporada, 400, apesar de ser um número grande, é muito pouco para o número de pessoas que vêm para cá. Então a gente tem que aumentar o nosso efetivo contratando temporários. Então todos os anos, no mês de outubro, nós abrimos inscrições para guarda-vidas temporários, tanto contratado pelos municípios quanto pelo próprio Estado. E então eles são selecionados no final de outubro, eles treinam em novembro e aí trabalham dezembro, janeiro e fevereiro e às vezes chega em março. Né? Então a gente consegue aumentar o nosso efetivo aí de mais ou menos 400 bombeiros para cerca de 1.400. Então a gente contrata próximo a 1.000, aí a gente consegue fazer frente. O volume de ocorrências. Milhões de pessoas aí que acorrem ao litoral, né? Esse verão tem alguma questão específica que tem preocupado o GBMAR? Não, esse verão está sendo um verão muito bom para a gente. Assim, o volume de ocorrências é grande, como todo verão, como a gente já imaginava que ia acontecer, né? Como a gente se preparou para isso. Só que nós estamos, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente está dando sorte, né? Então, o clima está favorecendo, não está o mesmo calor dos anos anteriores. O mar também tem nos ajudado. Aquele calor que a pessoa não quer sair da água, né? Justamente, porque tem alguns locais que são muito quentes, como exemplo o Rio de Janeiro, né? Então a cidade do Rio de Janeiro é mais quente do que aqui. Gente, lá todo verão bate 41, 42. Só que quem já foi para o Rio de Janeiro viu a temperatura da água, é muito mais gelada do que a nossa água. Então a pessoa vai para a praia, mas não fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas na água, como a pessoa fica aqui, né? E isso, obviamente, para o serviço de guarda-vidas é melhor, né? Porque tem menos gente na água. Aqui não, aqui aquele dia de calor, a pessoa ela vai para a praia de manhã e às vezes fica o dia inteiro na água, né? Então fica mais suscetível a algum acidente de afogamento. Você falou do mar também, as condições do mar têm ajudado? Sim, o mar também tem nos ajudado. Que sentidos? O mar estava bem calmo, então a gente pegou o feriado de Natal e de Ano Novo, que é bem crítico. Nós pegamos um mar bem calmo, né? O mar flat, né? O mar colado, né? O mar que quase não tem ondulação. Como não tem muita ondulação, também não forma muitas correntes. Então o risco é um pouco menor. Por outro lado, a pessoa também vê aquele mar calmo e abusa um pouquinho mais. Quando o mar está muito agitado, a gente também tem a pessoa olha aquele mar, já assusta e respeita um pouquinho mais. Então tem os dois lados. Mas de uma maneira geral, o mar mais tranquilo é mais fácil do guarda-vidas trabalhar. A gente estava conversando aqui antes, o guarda-vida, né, assim, ainda representa uma instituição assim, que carrega uma dose bem alta de respeito por parte da população, né? Nesses tempos que a gente está vivendo aí de mudança de valores e tudo, né? Mas mesmo para o guarda-vida é difícil convencer o banhista a obedecê-lo, né? No caso, com certeza. A gente conseguir falar para a pessoa não abusar, a pessoa que está lá no fundo voltar mais para o raso, é difícil, né? Às vezes a gente até percebe que a pessoa que está lá no fundo, ela tem condições de estar lá no fundo, ela sabe nadar, ela está tranquila, mas qual é o problema? Ela acaba incitando que outras pessoas que não têm a mesma condição natatória, que cheguem até lá. Então a gente costuma traçar uma linha imaginária assim, do que seria seguro. E se algumas pessoas avançam essa linha, faz com que as outras pessoas comecem a segui-las. E pessoas que muitas vezes não têm aquela capacidade natatória daquele que foi. Então a gente acaba fazendo com que todo mundo retorne para o local mais raso. É o cara que olha para frente, tem um lá, eu vou também. Justamente, se aquele fulano pode, por que eu não posso? Exatamente. Né? A linha imaginária, a melhor ainda é a água no umbigo. Água no umbigo. Água no umbigo, sinal de perigo. Né? Isso daí a gente consegue comprovar com leis da física mesmo. Né? Então, se a pessoa ficar em pé e a gente empurrar a pessoa
próximo à altura dos ombros, a pessoa não consegue, ela vai para trás. Entendi. Se eu empurrar próximo à linha da cintura, ela tem força suficiente para não ir para trás. Entendi. Daí o que acontece com a água? Se a água te empurra na altura até a altura da cintura, a gente consegue, com a força da perna, resistir àquela ação. Agora, se a água está empurrando na altura do ombro, eu não consigo resistir, sou levado pela corrente. Por isso, é uma questão de física mesmo. Justamente. Major, e a questão da água viva e caravela, essas coisas que surgiram aí durante esse verão aí. Todo ano tem, né? Todo ano tem. Isso é um assunto que tem, todos os anos nessa época a incidência é maior. Não porque tem um número maior de animais na água, né? Da água viva e caravela. Às vezes né? Como no caso a gente teve no Rio Grande do Sul, estado próximo do nosso aqui, que teve uma incidência muito grande. Em anos anteriores, alguns anos atrás, não me recordo quando, mas talvez há uns 8, 10 anos atrás, também a gente teve uma incidência muito grande aqui. Então, às vezes acontece realmente alguma corrente marítima trazer um número maior. Mas o mais comum, que é o que está acontecendo esse ano, que acontece na maioria dos anos, o número de água viva, de caravela na água é praticamente igual. O que muda é o número de pessoas que entram na água. Né? Então a gente tem muito mais gente entrando na água por causa do verão, e aí acaba encontrando lá água viva com as pessoas, né? E aí tem um número maior de acidentes. Então a gente está tendo acidentes de água viva no mar, assim como todo verão. Não está um número maior do que os outros anos. Está dentro da normalidade, vamos assim dizer. Nada para se assustar. Nada para se assustar. Eu acho que a gente podia até aproveitar e falar um pouquinho sobre o que fazer no caso da água viva, né? Sim, importante, né? Porque a pessoa às vezes se depara com aquele animal, então... Sofre a queimadura, né? Sofre a queimadura, né? E não sabe o que fazer. Queima na hora, né? Queima na hora. E geralmente a gente se queima com água viva antes de ser tocado pelo animal. Às vezes a gente nem toca no animal. Porque a água viva ela tem como se fosse tentáculos, né? Que são muito finos e que são imperceptíveis na água. Então, se a gente está vendo um animal ali, pode ser que o tentáculo já esteja próximo da gente ou até já tenha encostado na gente. Né? E nesse tentáculo, ela tem um monte de bola, como se fossem microbolinhas, e dentro dessa bolinha tem um líquido urticante. Então, quando aquele tentáculo encosta no nosso corpo, algumas dessas bolinhas se rompem e esse líquido realmente dá essa ação que parece uma queimadura. E o que nós não devemos fazer? Assim que a gente sentir essa queimadura da água viva, a gente não deve ficar raspando o local com a mão, porque algumas dessas microbolinhas ainda não se romperam. Provoca coceira? Não. Provoca uma ardência. Uma ardência. A tendência é você ir lá e massagear o local. E essa ação vai acabar rompendo outras bolinhas que ainda não se romperam e vai aumentar a sensação de ardência. Outra coisa que eu não devo fazer, sair da água e jogar água doce. Porque a diferença de concentração de sal, né, da água doce e o que tem dentro dessa bolinha vai fazer com que rompa essa microbolinha e vai aumentar também a lesão. Então o que eu devo fazer? Jogar água do mar. Posso jogar bastante água do mar para tentar tirar. Se eu tiver acesso a vinagre é bom porque o ácido do vinagre ele vai anular o efeito dessa ardência, então ela vai melhorar a sensação de ardência. Então é a melhor coisa para a gente poder utilizar o vinagre, o ácido acético, né? Mas assim, dificilmente uma pessoa vai para a praia e leva vinagre. Né? Então, uma coisa paliativa é jogar água do mar, ou eu posso pegar, se for aquela praia que tem aquela areia bem fina, bem branquinha, eu posso polvilhar essa areia em cima da lesão. Essa areia ela vai grudar nessas bolinhas, essas bolinhas começam a ficar visíveis. E aí eu venho com um palitinho de sorvete, com uma madeirinha, com bastante cuidado, e vou retirando aquelas bolinhas antes que elas se rompam. É um jeito de visualizar. É um jeito de visualizar essas bolinhas, né? E assim, qual é a gravidade? Geralmente é de baixíssima gravidade. É como se fosse uma picada de abelha. Imagina uma pessoa tomou uma picada de abelha, é perigoso? Geralmente não, vai doer, né? Vai incomodar, mas a pessoa não precisa ir para o hospital, geralmente, porque tomou uma picada de abelha. Agora, se nós tomarmos 40 picadas de abelha, aí já começa a ficar perigoso. É o que acontece com a água viva. Então, você queimou uma pequena extensão, tranquilo, vai arder, vai sarar sozinho, vai passar, não tem problema nenhum. Agora, foi uma grande região do corpo afetada, aí a chance de você ter algum problema, né, de algum choque anafilático, de um problema alérgico, é grande. Então tem que ser socorrido. Ou aquela pessoa
voltando agora por causa da abelha, às vezes a pessoa toma uma picada só, mas ela é alérgica à picada da abelha, ela também vai ter que ser socorrida. É a mesma coisa da água-viva. Tem gente que é alérgica, então com contato pequeno ela tem que ser socorrida também. Exato. No caso de praias mais movimentadas assim, o bombeiro tem toda essa... O bombeiro do Sim, bombeiro, ele tem todas essas o vinagre, por exemplo? Tem assim, o vinagre, o treinamento para poder atuar, né? Então, dentre as matérias que o guarda-vidas aprende na formação, é o trato com acidente com animais marinhos, né? Que não é só água-viva, nós temos muito acidente também com bagre, que a pessoa pisa no bagre, que já está morto ali na areia, ou que vai andar em região costeira e pisa no ouriço, né? Então temos alguns acidentes costumeiros. Voltando, só para concluir essa história da água-viva, aquela história de jogar urina, isso não existe, né? Não existe. Não é o ideal. É uma fake news que inventaram. Fica numa lenda urbana aí, né? Coisa mais comum, né? O pessoal fala, mas... Né? Que bom, bacana. A gente também podia aproveitar para falar um pouco sobre a incidência de raios também na praia. Eu só ia pedir para a gente falar depois do intervalo comercial, que é rapidinho, intervalo rapidinho. Antes eu vou pedir para o Vinícius colocar na tela a capa da edição desta semana do Assunto Cidade, do Jornal do Guarujá, que assim como esse programa Assunto Cidade, é produzido de uma maneira independente, democrática e pluralista, com diversidade de opiniões. Toda sexta-feira nas redes sociais, o Assunto Cidade faz uma leitura da cena política da cidade e também outras questões ligadas a esporte, cultura e também todos os outros assuntos aí pertinentes da cidade. Nessa semana, 2 destaques: a celebração do Dia do Padroeiro, que será nesse dia 15 de janeiro, quarta-feira agora, feriado municipal para celebrar o Dia de Santo Amaro, e também o número de vereadores, que é um assunto que está rondando a pauta da Câmara. Não tem nada tramitando, mas tem muito vereador pensando em aumentar a quantidade de vereadores de Guarujá, 17 para até 23 vereadores, como a legislação permite, logicamente facilitar aí a eleição e reeleição de alguns. O Assunto Cidade está toda sexta-feira nas redes sociais e no sábado nas ruas, edição impressa. E o programa Assunto Cidade volta já já. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Major Ricardo Pelliccioni, ele que é subcomandante do GBMAR, equipamento de salvamento de vidas aí no mar, está aqui conversando conosco. Deixou uma questão no ar, né? No primeiro bloco nós falamos bastante aí sobre todos esses riscos. O banhista tem que ter consciência, saber utilizar bem o equipamento de lazer gratuito que está disponível para todo mundo, que é essa maravilha do nosso mar, né? Do litoral inteiro. Mas também outros cuidados, como por exemplo a questão da incidência de raios, né? Que também acaba sobrando para o guarda-vida. Sim. Então, infelizmente, todos os anos nós temos em algum local do litoral acidente com raio, né? Então, realmente é um problema grave. A pessoa, por estar na praia e por ser aquele descampado, ela acaba atraindo o raio. Né? Então, uma pessoa na praia é realmente algo perigoso numa tempestade. E na época de verão,
Aquela chamada chuva de verão, que é muito comum nessa época, ela vem trazendo raios. E as pessoas estão na praia, o calor está grande, né, tá sol, de repente começa a montar aquela tempestade, e a maioria das pessoas sabe que aquela chuva vai ser rápida. E ela não quer deixar a praia. Então, ela acaba ficando, as pessoas ficam embaixo da chuva mesmo, já que está calor, e o acidente com raio se torna muito, muito grave. Certo é ir embora. O certo é ir embora. Então, os guarda-vidas são orientados a apitarem, avisarem as pessoas para deixarem a praia. E muitos deixam, muitos não deixam. O guarda-vidas não pode também ficar monitorando lá na chuva, implorando para que as pessoas saiam, porque ele vai ficar suscetível àquele risco. Então, ele orienta até onde ele pode e depois ele também vai se abrigar. Né? E o que a pessoa deve fazer? Primeiramente, deixar a praia. Né? Se ela vai deixar a praia e vai retornar depois, que isso pode acontecer, ela tem que procurar um local seguro para se abrigar. O que é local seguro? Não pode ser um guarda-sol, não pode ser uma tenda de praia, uma árvore, porque essas coisas atraem o raio também. Então ela tem que entrar em alguma edificação, algo construído em alvenaria, né? Que realmente seja seguro. Ou até mesmo dentro do veículo. Se a pessoa entra no carro e fecha a porta, ela está lá com os 4 pneus de borracha e isolam a pessoa. Então pode cair o raio que for, se ela está dentro do carro, não vai ter perigo nenhum com raio. Faz um tempinho para ver se o sol volta. Se voltou, vai embora. Não voltou, dá partida no carro e vai embora, né? O GBMAR tem sobre seus ombros, aí, vamos dizer assim, uma responsabilidade imensa, né? Com salvamento, com água viva, com raio, com incêndio no mar e tal. Isso foi um know-how adquirido aí ao longo de muito tempo, né? Muitos anos, né? Eu queria que você falasse um pouco da história do GBMAR. Assim. O GBMAR, ele teve o início, o embrião dele foi em 1921. Então, agora, ano que vem, vai ter um centenário, né? É um serviço realmente muito antigo. Ele é o segundo serviço de guarda-vidas mais antigo do Brasil. Né? O Rio de Janeiro é o mais antigo, que era a capital do país na época, né? E depois já veio Santos, começou em 1921, depois em 1930 e pouco, acho que 35, se eu não me engano, expandiu para Praia Grande e Guarujá. Foi inaugurado também aqueles postos da Praia de Santos, né? Aqueles postos que são inclusive tombados. O primeiro deles foi inaugurado em 1935, é o posto 1 ali no Zé Menino, está lá até hoje. E o serviço ele foi ampliando, foi aumentando para as várias cidades. Hoje em dia a gente abrange todo o litoral, exceto Cananéia, a gente ainda não tem um posto lá. Todos os demais municípios litorâneos a gente está presente. Legal, bacana. E a opção por centralizar o comando em Guarujá é estratégica geograficamente? Geograficamente, na época, politicamente, acho que foi favorável isso daí também, né? E geograficamente está no meio do litoral. Então, é por isso que a gente mantém o comando no Guarujá. Perspectivas boas para o futuro com uma nova sede também, né? Que o GBMAR deve ganhar também. Nós temos verba para isso, para construção, já sinalizado para construir uma nova sede, que possivelmente será em Guarujá também, mas em umas instalações melhores, mais modernas. Tá certo. A gente tem umas estatísticas aqui já levantadas, né? Já nesse período aí de 1º de janeiro a 12 de janeiro, quer dizer, essa primeira semana agora, né? Não houve óbito em Guarujá, pelo menos. Guarujá não. Mas no litoral inteiro, 5 óbitos. Litoral inteiro, 5 óbitos. 5 óbitos, o óbito é aquela sensação de maior frustração, né, para o profissional, né, do GBMAR, né? Com certeza. Então, todo guarda-vidas trabalha para que isso não aconteça, né? Que seja zero, a gente trabalha até para que o salvamento não aconteça. Claro. Para que a prevenção seja tão eficaz de que não tenha nem que fazer o salvamento. Então a gente encara que quando o guarda-vidas teve que entrar na água para salvar alguém, é porque alguma coisa já deu errado. Ele deveria ter trabalhado de uma forma preventiva a ponto de não deixar o salvamento acontecer. Agora, se acontecer o óbito, pior ainda. Né? Eu estava levantando os dados estatísticos mais cedo para levantar. É legal que a estatística mostra até quantas vezes o guarda-vida teve que apitar para chamar a atenção de alguém, né? Até isso tem na estatística. Sim. Em Guarujá, nesse período, já foram salvas 117 pessoas. E no litoral inteiro, 332. É o sintoma do agito da temporada. É um número expressivo, né? A gente pega o litoral inteiro, 332, e só o Guarujá, 117, né? Ou seja, 1/3 aí do litoral inteiro. É um número grande. Aquele número que eu falei, são 6.851 vezes que o guarda-vida teve que apitar ou chamar a atenção de alguém que estava no local errado, né? E uma estatística interessante também que nós levantamos. A cada 91 minutos, um brasileiro morre afogado. Sim, então, isso no Brasil, né? No Brasil inteiro, né? Os homens morrem 6,8 vezes mais que as mulheres, né?
que tem uma explicação para isso? Assim, cerca de 90% de quem morre é homem. É homem. E uns 10% mais ou menos mulher. Isso no nosso litoral, porque essa aí é a estatística Brasil, né? Certo. Se pensar no nosso litoral é mais grave ainda. Mais grave, né? E a gente percebe na prática que quando a mulher morre, foi o homem que levou ela para o risco. Entendi. É o casal que foi mais profundo, ficar mais à vontade. Entendi. Aí algo deu errado, o homem consegue sair, a mulher fica. Entendi. O homem tem um instinto de achar que é mais, justamente, achar mais ímpeto, corajoso. Né? Sim, e a idade que mais morre, entre os 15 e 30 anos, é a faixa que mais morre. Né? Então é o homem dessa faixa que geralmente é aquela idade que acha que pode tudo, né? Que vou lá, eu consigo... Se o outro foi, eu também vou, né? E assim acontece. Agora, outra coisa que eu achei interessante é que apesar de toda a preocupação nossa com o mar, a maior parte dos óbitos ocorre em rios, né? Em rios, são 75% desses óbitos que ocorrem em rios e represas, né? Sim. É muito mais perigoso. Muito mais perigoso, não porque o local seja perigoso, é porque as pessoas têm mais acesso a esses locais, né? A gente pega exemplo, São Paulo e Grande São Paulo, a maior população do Brasil, a maior concentração, né, do Brasil, demográfico do Brasil. Lá a gente tem diversos rios, represa de Guarapiranga, represa Billings, então o pessoal tem muito mais acesso a esses locais do que ao litoral. Outra coisa também é 52% das mortes na faixa de 1 a 9 anos ocorrem em piscinas e residências, quer dizer, mais que a metade até. Quer dizer, esse risco também de piscina que é uma coisa que até o bombeiro não está vendo, né? Isso daí já é um negócio mais familiar, né? Foge do controle. Justamente, né? A família tem que tomar cuidado, os pais, os responsáveis têm que ficar muito atentos às crianças. Por que morre mais criança em piscina? Porque a criança é pequena e não dá pé, né? Então é difícil adulto morrer em piscina, porque ele consegue, geralmente a piscina dá pé para ele e não dá para a criança, né? Então por isso que é realmente mais perigoso. E o adulto tem a noção do perigo. A criança às vezes cai numa piscina, né? E com essa incidência, hoje em dia quase todo prédio, os prédios novos, até na orla mesmo, tem lá a sua piscina e tal. A recomendação é evidente, né? Uma recomendação que a gente tem na cozinha de casa, né? Não deixar a criança sozinha numa área de risco, numa situação Justamente, de risco, a principal é essa daí. E tem algumas ações protetivas também da piscina. Certo. Então existe a ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela emite normas, e existe norma para construção de piscina, que faz com que a bomba tenha determinada potência, para não ter a sucção, tem mais de um ralo, para se um ralo interromper o outro ficar liberado, algumas capas de ralo que são anti-sucção, então não enrola cabelo de criança, por exemplo, muitas crianças, principalmente meninas, morrem afogadas porque o ralo succiona o cabelo, esse cabelo enrosca e a criança fica presa no ralo, né? Então, algumas botoeiras que você vai lá e bate a botoeira, desliga a bomba, cercas também que isolem a piscina, que uma criança não consiga entrar. Correto. Então tem várias medidas protetivas que você pode fazer na piscina, além do principal, que é tomar conta do seu filho. Exatamente. No caso de construções novas, na avaliação, na vistoria que o bombeiro faz para poder emitir um laudo de vistoria, essas recomendações são mas elas ainda não são obrigatórias, né? Tá. Se um dia passar a ser obrigatório, o bombeiro vai poder realmente emitir o alvará, tal, né, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, com isso daí. Hoje em dia, não. Pelos números que são demonstrados aí, é mais do que urgente, né, que isso seja logo. Uma coisa que curioso, sempre uma vez eu vi uma recomendação que não se podia usar aquele tipo de boias na praia. Eu vi uma propaganda esses dias, uma empresa que está lançando uma linha nova, bonita, que tem umas boias gigantes, tem boias em formatos divertidos e tudo. Isso é coisa, né, altamente perigoso, né? O guarda-vidas não recomenda de forma alguma. Um exemplo prático que dá para a gente entender, né? Família chega aqui no litoral, vai no supermercado e compra um colchão inflável, daqueles para dormir. Certo. Compra um de casal, bem grandão, bonitão, coloca a família inteira em cima do colchão, leva para a praia, né? Coloca a família inteira em cima do colchão, aquele colchão flutuando, cai numa corrente de retorno, que é um assunto que a gente pode falar daqui a pouco. Esse colchão é levado para o fundo, vê uma onda, vira o colchão, família inteira no mar, no fundo, no local onde não dá pé, dentro da corrente de retorno. Exatamente. Afoga a família inteira. Não se pode usar boia na praia. De forma alguma. A gente podia falar rapidamente da corrente de retorno, que a gente já até está estourado. Tá bom, rapidinho. A corrente de retorno é o local onde mais se morre afogado.
né? E toda a água que vem com a onda, ela de alguma forma tem que voltar para o mar. E ela volta através da corrente de retorno. Dá para identificar? Dá para identificar. É o local onde tem onda, é aquele local onde tem menos onda. Tá. Então a gente vê que a praia inteira está com onda cheia de espuma e tem um pedacinho ali que tem menos espuma. Aquele pedaço a gente acha que é o mais seguro e na verdade não é o mais perigoso. Entendi. Não tem onda porque está fundo e porque tem uma corrente. Entendi. E se a gente estiver num local desse aí está sendo puxado, o que a gente tem que fazer? Nadar paralelo à praia. Eu não tenho que tentar voltar para a areia. Tá. Eu tenho que nadar paralelo. Se eu nadar paralelo à praia, eu vou sair desse local mais fundo e vou cair no local lateral que é chamado banco de areia, que vai dar pé. Correto. Major, eu ia ficar mais uma hora aqui falando aqui dos cuidados essenciais aí, e parabenizando o trabalho de toda a corporação. Deixa um espaço para você dar uma última recomendação para o telespectador aí. Te agradeço muitíssimo pela entrevista. Tá bom, eu que agradeço, né, mais uma vez. E as pessoas que vêm para a praia, elas têm que tentar se banhar próximo ao guarda-vidas, perguntar para o guarda-vidas qual é o local mais seguro, obedecer aquelas placas de sinalização que o guarda-vidas coloca. Elas estão indicando essas correntes de retorno. Então, se as pessoas forem obedecer essas placas, na dúvida, perguntar para o guarda-vidas onde é o local mais seguro, já vai ser bem mais tranquilo. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Estamos à disposição sempre aqui para qualquer divulgação da parte do GBMAR. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo assunto de cidade. Até logo a todos.